Hoje eu vim falar desse livro, feito à mão, da Lígia Bojunga, de 1996, da casa Lígia Bojunga. Ele nasceu assim: eu tenho um exemplar feito à mão, todo costurado à mão, e impresso com aquela tipografia, né, com os papéis artesanais, com as capitulares e os títulos feitos à mão pela Lígia Bojunga. Deixa eu mostrar mais o quê. Aqui é uma arte, né, com uma foto da Lígia do Sclia, do artista plástico Carlos Sclia. No final tem a numeração, esse exemplar é o 28, Lígia Bojunga, porque cada exemplar era numerado, né? Este exemplar eu ganhei da amiga Sônia Rosa, aqui tem o nome dela, faz parte do livro. Eu não estava no lançamento que aconteceu na Casa da Leitura, e quando eu comecei a dar aula sobre a obra da Lígia Bojunga para os professores, professoras do município do Rio de Janeiro, né, para a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, eu todo ano tinha turmas que trabalhavam a obra da Lígia Bojunga, e numa dessas aulas a Sônia Rosa me presenteou esse livro. Acredito que já tem uns 20 anos que eu ganhei esse presente. Bom, então esse é o exemplar feito à mão, que não existe mais. Ele se transformou neste livro aqui, com a capa, com essa tapeçaria. Desculpa, estava de cabeça para baixo, aqui sim. Essa tapeçaria feita pela Margarida Boyunga, né, mãe da Lígia Bojunga, e eles continuam sendo numerados. Esse exemplar meu é o 1022, tá? Isso é interessante, que é uma prática artesanal de contagem, né? Os livros antes eram feitos assim, as editoras numeravam para controle da editora, do autor, da autora. E esse começa com Para Você Que Me Lê, que é uma espécie de uma conversa da autora com as leitoras, com os leitores dela. E aí ela vai contar como é que foi fazer esse livro feito à mão, como foi o processo. Ela pretendia fazer uma quantidade muito grande de exemplares, ela acabou recuando e fazendo menos, né? E depois, como foi transformar essa ideia de um livro feito à mão, né, um material todo feito à mão, em um livro impresso da editora Casa Lígia Bojunga, né? Ela vai contar. Antes dele ser da editora Casa Lígia Bojunga, ele foi da editora Agir, né? E agora, como todos os outros livros da autora, esse está na Casa Lígia Bojunga, e no mês de outubro de 2023, em promoção, corram, hein? Somente em outubro, é um presente para professoras, professores, por conta do Dia do Mestre, né? ah, em promoção por R$ 25. E eu venho aqui para falar desse livro, assim, que é tão a cara de quem gosta de fazer as coisas com as mãos, né? Ela começa com esse falando com os botões, e justamente traz essa reprodução do retrato feito pelo Scliar. E nesse falando com os botões, ela se remete à relação com a mãe, a uma relação de ancestralidade de mulheres, né? De costurar, de ficar em silêncio, de ficar fantasiando, de você estar num lugar com outra pessoa, mas é como se estivesse sozinha e estar contando com a presença dessa pessoa. Isso tem a ver com aquela capacidade de estar só, né? Que é uma expressão utilizada pelo psicanalista Donald Winnicott, quando ele fala da criança estar ali, você deixá-la, né, para ela ter confiança na potencialidade dela de estar sozinha, e se ela precisar, ela vai se manifestar, né? Então, esse primeiro capítulo do Feito à Mão me refere a essa capacidade de estar só do Winnicott, e é uma viagem que a Lígia faz com esses botões, tanto os botões de roupas, né, os botões das camisas, né, e quanto você está pensando, está falando com os botões, que é você falar sozinha, que é você estar assim meio que divagando, delirando ali sozinha, né? E
ela termina assim, vou ler o finalzinho desse capítulo. Foi a procura dos botões que me levou mais fundo nos costureiros que acompanhavam a minha mãe. Foi de tanto a minha mão, me desculpa, andar por lá num convívio cada vez mais estreito, com tesoura e linha, e com agulha e lã, que eu comecei a achar que trabalhar com a mão era uma coisa tão da vida, feito comer e dormir. Era bom. Foi bom querer imitar a minha mãe nos trabalhos manuais e aprender que a mão é um instrumento único. É bom. Esse costureiro, na minha tradição mineira, se chama caixa de costura, né? E no Rio Grande do Sul é masculino, é o costureiro. Ela se refere a essa caixa de costura. Em seguida, tem um capítulo que é Crow's Nest, que se refere muito a, a morada que ela tinha em Londres, por conta do Peter, do marido da Lígia, né? E tudo que envolvia o feito à mão ali, o botar a mão nas coisas, nos potes, nas caixas, nas plantas, né? E também pequenas costuras, coisas que Lígia sempre gostou. Depois, uma minha casa, inclusive entre aspas, porque se refere a uma espécie de um galinheiro onde ela brincava num sítio da família lá no interior do Rio Grande do Sul. Depois vem a Boa Liga. A Boa Liga é o espaço que a Lígia criou em Pedro do Rio, no sítio que ela tem, que é a região de Taipava, em Petrópolis, onde ela conheceu o Peter. E se chama Boa Liga justamente por conta dessa boa ligação da relação dos dois, né? Ela se refere a isso porque deu essa boa relação tão duradoura, de tanto tempo, de tanta afinidade entre ela e o Peter. E a Boa Liga é um parque ambiental, né? Um lugar maravilhoso de atividades, de conversa com a obra da Lígia Bojunga. Depois vem as rezas, ela vai fazer menção à vida dela de estudante, né? Quando ela foi interna num colégio em Minas Gerais, na altura dos 14 anos dela, e ela fala dessa coisa coloquial, da palavra, do repetir, uh, e de toda essa coisa da crença também, né? Bom, depois ela vai falar que os mercados do México, né, que as características desses mercados, ela começa falando de lugares por onde ela foi, né, e também fazendo essa associação com os feitos à mão, e vai chegar nessa parte das mambembadas, que foram apresentações de monólogos que ela fez por muito tempo. Ela começou com o livro Encontro, que depois se transformou num livro. Ela fez do Feito à Mão também, fez do Fazendo Ana Paz. As mambembadas eram apresentações dela para o público, em que ela estava falando de uma obra dela, ou de mais de uma obra, né? E ela rodou o Brasil com as mambembadas, além de se apresentar também em outros países, como Portugal, Espanha, Colômbia. E eram mambembadas que faziam muito sucesso. Isso porque a Lígia fez teatro quando jovem e depois ela deixa a carreira de atriz, mas o teatro continua nela, né? Então, quando ela fala dessas mambembadas, ela está falando desse artesanal do teatro e daquilo tudo que ela viu para o Brasil. Vou ler um trechinho. Para mim, o artesanal é destaque no meio dessa singeleza bonita. O feito à mão é um dos aspectos que mais me encantaram nas andanças pelo Brasil. Não é só da renda de bilro, da madeira esculpida, do pano bordado, do barro moldado, da tela pintada que o meu encantamento se faz. Seja no Nordeste ou em Minas, seja oeste, no Norte ou no Sul, tem um outro aspecto artesanal que me encanta também. É o jeito de falar que as pessoas têm. Tipo, do jeito que depois que eu escutei bastante, eu concluí que era um jeito feito à mão. Acho uma delícia ficar vendo que é só a voz ir falando para a mão falar também. Pega o braço da gente, dá uma esfregadinha no ombro, esfrega as costas também, faz festa na cabeça, arruma um pedaço de cabelo que o vento desleixou
e é só a gente distrair um pouquinho que pronto, já está de mão dada, de braço dado, de coração dado. É bem típico de nós brasileiras, brasileiros, né? Tinha vezes que eu pisava no palco e logo sentia que não havia sintonia numa mesma faixa. Em português mais brasileiro, não tinha nada a ver. O encontro plateia e palco só pode acontecer dentro de uma sintonia. E se tem coisa que me fascina, é sentir a acontecência desse encontro. Ela está falando das apresentações, né, das mambembadas. Mais um trechinho que eu queria compartilhar com vocês. Bom, agora a gente vai para a parte que eu gosto demais, que é numa rua de Istambul, uma experiência dela, né, na Turquia. Quando eu ganho uma agenda grande de presente, guardo ela para isso ou para aquilo e compro uma desse tamaninho para usar. Quando escuto alguém perguntando, a sua agenda está cheia, sinto uma dor fininha no ouvido. É sempre a mesma estranheza no olho que está me olhando quando eu respondo: claro que não. A minha agenda está sempre vazia, porque faz tempo, muito tempo, que eu descobri em mim essa aspiração máxima, desamarrar o mais possível cada um dos meus dias para poder emparelhar com as horas num ritmo meu. Então, nada mais natural do que ter optado pelo ofício solitário da escrita. Isso não quer dizer que a agenda comprada fique em branco, claro que não. Estou sempre escrevinhando um lembrete ou uma ideia qualquer nesses caderninhos. Caderninho me parece um nome adequado para o objeto em questão. Agora mesmo, folheando um caderninho de anos atrás, que eu encontrei por acaso numa pasta de correspondência, dei com o tipo de lembrete que costumo escrever: comprar agrião e lentilha, mandar foto para Flora, fazer a Renata se chamar Rebeca. Rebeca, personagem, né, do conto Tchau. E agora, dessa experiência dela na Turquia, hoje, no tal caderninho que encontrei, tinha um embrião desses lá dentro. Embrião é como se fosse uma semente que vai ser depois um texto, né? Um embrião que não foi inventado, foi visto e testemunhado numa viagem que fiz à Turquia. Vou copiar aqui o que na época anotei no meu caderninho. Que isso, gente? É como se fosse assim, uma raiz, um esqueleto de um texto dela, né? Dia 26, terça-feira. Istambul. Entardecer, andorinha chegando, céu avermelhado, mesquita, minaretes, recitação de muezim, rua congestionada, tráfego, caos, carro, caminhão, carroça. Outdoors. Anúncio de filmes, monte de gente, pobreza, pressa. O artesão velho no meio do caos. Mão trabalhando, no capricho, na calçada, que figura, que emoção. E é interessante que tem a estrutura da poesia, né? Porque ela escolhe algumas palavras com força, né? Principalmente substantivos e verbos, e esse ritmo que a gente percebe aquele som, aquele movimento daquele lugar, né? E agora, um pedacinho, queria ler para vocês, que é justamente ela ali reparando, né? Aquele homem, cabelo branco, enroscadinho, pela crestada de quem trabalha no tempo, pela riscada de quem já tem tempo, pela tapada um pouco de uma barba por fazer. No pé, o artesão tem meia vermelha e cerzida, enfiada numa sandália de couro polida. Foi o uso que poliu. Mais para cima, a vestimenta do artesão é formal, terno escuro surrado, mais a camisa branca que ficou aberta no pescoço. O meu olho ainda com mais força, dá para ver um colarinho puído e a tarde já acabando. O ar está frio. Aí ela sai desse trecho, que é esse trecho de um embrião, e ela comenta: mas o artesão borda sem pressa, trabalhando cada ponto no capricho, naquela obstinação do artesão genuíno, na hora de fazer feito coisa que vai durar para sempre. Está inteiramente ligado no trabalho, paira no caos. Não parece tomar conhecimento do que rola em redor. Às vezes endireita as costas.
depois vai se curvando de novo, devagarinho, sem se dar conta da reverência que faz para a mão. 2 ou 3 fios de lã azul passaram pelo colarinho da camisa e meio que esvoaçam em cima do paletó. E o paletó tem um bolso, e o bolso também tem lã azul. É que o bordador está fazendo o céu, um céu que se espalha por trás de todo o casario marcado na tela, já com 3 casas prontas. Mas aqui só tem uma parede levantada. Ali, só o esboço do telhado. A janela da casa amarela está recém-começada. A porta da casa azul ainda está por fazer. E, de vez em quando, eu sinto no artesão um arrepio de frio. A lente da minha memória vai chegando para um close-up da mão do artesão. É muito gostoso, né? Esse feito à mão da Lígia, que nos coloca em contato com tantas formas, tantas modalidades de fazer à mão, né? E eu, particularmente, gosto demais, além de escrever, cozinhar, plantar, colar, costurar, bordar e inventar, refazer coisas, reformar coisas, trago sempre esse feito à mão bem perto das minhas mãos, bem perto dos meus olhos. Deixo a dica para vocês e descubra aqui também o seu olhar, né? Onde que a sua mão gosta de pairar os olhos, onde que seus olhos gostam de pairar.